Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 13. Antes do duelo mortal. Parte 1. Depois de se teletransportar para a tesouraria, a primeira coisa que Ainz viu foram incontáveis luzes brilhando no ar, como estrelas no céu. O teto era tão alto que seria necessário se esforçar para ver toda a extensão. As paredes eram tão compridas que ultrapassavam o campo de visão. A vasta sala que se situavam estava cheia de tesouros reluzentes. No centro havia uma pilha de moedas de ouro e pedras preciosas, tão imensa que parecia uma cadeia de montanhas. Mesmo se contassem o que poderia ser visto, isso seria apenas uma pequena fração da soma real. Além disso, havia magistrais obras de arte enterradas na montanha de ouro. O rápido olhar revelou uma caneca de ouro, um cetro incrustado com pedras preciosas, uma jarra de cristal, uma pele de animal que emitia um brilho de platina, uma tapeçaria requintadamente tecida com fios de ouro, uma ocarina perolada, um leque feito de penas da cor do arco-íris, uma máscara feita de pele de animal, e muitos, muitos mais. Escusado dizer que era apenas a ponta do iceberg. Havia centenas desses itens enterrados naquela gigantesca pilha de riquezas. Enquanto seus seguidores contemplavam essa montanha literal de tesouros, Ainz podia ouvir suspiros sussurrados de admiração deles. Parece que as vozes vieram de duas pessoas. 66%, Ainz olhou para trás, para as três mulheres esperando por ordens. Albedo tirou a armadura e voltou a vestir o vestido branco. Havia um olhar de genuína admiração em seu lindo rosto enquanto ela olhava aos arredores. Uma expressão similar adornava o rosto de Yuri Alpha, a empregada a quem havia dado seu anel ao retornar a Nazarick. Apenas uma delas era diferente das duas anteriores. Ela não ficou sem fôlego, mas observou Ainz em silêncio. Seu rosto era uma obra de arte esculpida. Apenas um de seus olhos, que irradiava um brilho frio como uma esmeralda lapidada, era visível, o outro era coberto por um tapa-olho. Seu cabelo loiro avermelhado brilhava refletindo a luz das estrelas que brilhava no teto. Ela era um ser heteromórfico, do tipo conhecido como autômato. Se chamava CZ2128 Delta, ou de forma abreviada, XU. Como uma empregada de batalha de Pleiades, ela estava vestida de forma semelhante a Narberal Yuri. No entanto, a maior diferença em sua roupa em comparação com a dos outros era que todos os seus acessórios foram feitos em um padrão urbanos de camuflagem. Sua saia tinha um adesivo fofo de um hiene no babado. Além disso, ela tinha uma arma de fogo na cintura, estava presa ao cinto como uma espada. Aliás, essa arma mágica, a raça autômato e a profissão artilheiro, todas foram adicionadas ao jogo após a atualização em grande escala chamada Valkyries Dawnfall. Yuri ajustou as armações negras de seus óculos sem grau. Ela parecia incapaz de suportar a bagunça ao seu redor, dado seu senso de dever como empregada. Então ela perguntou: Ainz-sama, posso perguntar o porquê desses tesouros não terem sido arrumados? Mesmo que existam magias de proteção ativadas, esse não é um método de armazenamento ideal. Basta o senhor dar a ordem e começaremos a arrumar imediata. Olhe atentamente ao seu redor mais uma vez. Yuri olhou ao redor, tomando o tempo de um único fôlego, e então se desculpou. Minhas sinceras desculpas. Por favor, perdoe minha falta de percepção. Não se incomode. No entanto, o fato é que os itens enterrados nessa pilha de ouro não têm grande valor. A direção que Ainz tinha olhado, para onde os olhos de Yuri tinham seguido, justificavam seu pedido de desculpas. Havia prateleiras por toda parte, empilhadas até o teto, e os tesouros ali eram mais atraentes do que as montanhas de ouro. Havia uma varinha engastada com uma pedra de sangue, um par de manoplas de hierocane com incrustações de granadas, um pequeno anel de prata adornado com diamantes negros, uma estatueta de obsidiana esculpida em forma de cachorro, um punhal roxo de ametista, um altar em miniatura com inúmeras pequenas pérolas brancas embutidas por todo o objeto, uma peônia feita de algum material parecido com vidro que espalhava a luz em todas as cores do arco-íris, uma flor rosa que tinha sido magistrada
magistralmente esculpida em um rubi estrela, uma tapeçaria que mostrava um dragão negro platina que continha um enorme diamante, incensários dourados incrustados em pedras preciosas, um par de estatuetas masculinas e femininas esculpidas em rubi e safira respectivamente, abotoaduras de opalas de fogo que pareciam chamas, uma caixa de charutos entalhada e esculpida em pau rosa, uma jaqueta dourada feita de pele de animal, uma dúzia de pratos feitos de apoitacara, tornozeleiras decoradas com pedras preciosas de 4 cores, um grimório cuja capa era feita de demantoide, uma estátua de tamanho humanos de uma mulher que tinha sido esculpida em ouro, um cinto com topázios imperiais costurados em seu material, um conjunto de xadrez cujas peças eram cobertas com diferentes gemas, uma estatueta de fada esculpida em uma única peça de esmeralda, um manto preto decorado com inúmeras pequenas pedras preciosas, um drinking gourd feito de chifre de unicórnio, um pódio dourado que continha uma bola de cristal, e assim por diante. Essa foi apenas uma fração das maravilhas. Além disso, havia muitos espelhos de topázio azul, cristais vermelhos que eram do tamanho de um homem, uma gigantesca estátua de platina de um guerreiro, um pilar coberto de personagens misteriosos, bem como uma gigantesca alexandrita que precisaria dos 2 braços para abraçá-la completamente. Esses inúmeros tesouros deram para Yuri a resposta que precisava. Simplesmente não havia lugar para colocá-los. Vamos, disse Ainz. Albedo e Yuri responderam afirmativamente. Apenas Shizu permaneceu em silêncio, meramente assentindo em reconhecimento. Ainz lançou o voo em massa, e então os 4 decolaram. Foi então que perceberam um fraco vestígio de gás venenoso roxo pairando no ar. Yuri olhou em volta para encontrar a fonte do gás púrpura, mas, embora olhasse para o teto, as paredes e os cantos, não conseguiu identificar a fonte do miasma. Assim que a confusão floresceu no rosto de Yuri, uma voz monótona respondeu. Yuri ne. Poderosa toxina mágica no ar. E? A resposta surpresa de Yuri foi recebida por um olhar frio e inescrutável. Esse olhar veio do olho verde calmo de Shizu, que era desprovido de qualquer emoção. Ninguém seria capaz de captar qualquer emoção daqueles olhos. O rosto de Shizu era belíssimo, mas se fosse para deixar a generosidade de lado, então poderia ser chamado de máscara teatral. Afinal, Shizu era um autômato. Ela não mostrava emoções, na verdade, era assim que ela fora programada. É Blood of Ormugandr. Quando Shizu nomeou o mais potente dos venenos, Ainz respondeu. Correto. Eu não contei, mas o ar na tesouraria é tóxico. Qualquer pessoa sem imunidade a veneno ou itens que a concedam esse efeito, morrerão depois de 3 passos. Seria por isso que me escolheu, por isso que o Senhor escolheu nós 3 para acompanhá-lo. De fato, foi por isso. Yuri, que estava ajeitando os óculos, era uma Dullahan, enquanto a inexpressiva Shizu uma autômato. Ambas heteromórficas, com imunidade a veneno como parte de suas características raciais. Já Albedo era um diabrete e não possuía resistências naturais a venenos, mas tinha outro jeito de se tornar imune a eles. Você está certa no motivo pelo qual eu trouxe vocês aqui, no entanto, eu trouxe a Shizu por outro motivo. Ela também está aqui para fazer uma verificação. Ainz e sua comitiva cruzaram a Cordilheira de Ouro com a magia voou em massa, e então chegaram à porta do outro lado. Não, seria certo chamar aquilo de porta. Era mais uma escuridão negra sem fundo na forma de uma porta, afixada a uma parede. Quando chegaram diante dessa porta em forma de pintura, Ainz caiu em seus pensamentos. Este é o arsenal, como era mesmo a senha. Ainz-sama, já que há o arsenal, isso significa que existem outros tesouros armazenados em outros locais. Como é? Albedo não sabe sobre o interior da tesouraria. Ainz não tinha ideia do porquê Albedo teria tais dúvidas. Mas era compreensível o porquê ela não sabia sobre tudo. Afinal, a tesouraria não estava acessível por meios comuns, e só pode ser alcançada através do uso do anel de Ainz Goum. Foi projetada para ser muito difícil de se infiltrar. Assim, era natural que Albedo, que recebera o anel há apenas 10 dias, não soubesse de tais coisas. Ele tinha muitas perguntas sobre o que exatamente os NPCs sabiam, mas depois de pensar um pouco, Ainz descartou essas preocupações como triviais e respondeu à pergunta.
Ah, sim. Meu antigo companheiro de guilda, Genjiro. Ele era muito meticuloso ao classificar as coisas. Muitos dos itens organizados aqui devem servir a algum propósito. É o Ser Supremo que fez nossa companheira, em Toma? Isso mesmo, Yuri. Porém, creio que houve uma exceção às suas tendências de organização. Se ele realmente fosse obcecado com limpeza, então os tesouros em meio às peças de ouro deveriam ter sido arrumados. Mas talvez estejam, não é algo que seja perceptível de relance. Partindo desse ponto de vista, os itens devem ter sido organizados em ordem de equipamentos defensivos, armas, joias, itens incríveis, consumíveis, suprimentos para a criação de itens, cristais de dados e assim por diante. Além disso, há toda sorte de cômodos em Nazarick, então sim, há tesouros e coisas do tipo espalhadas por todo lugar. Enquanto Ainz tagarelava, ele apontou para a sombra bidimensional de antes. No entanto, tudo está localizado onde deveria estar. Não importa qual direção siga, perdão, parece que falei demais. Certamente não. Eu sou grata por ter respondido nossas perguntas tão prontamente, Ainz-sama. As duas empregadas de batalha se curvaram em agradecimento quando Albedo agradeceu. Estamos quase sem tempo, mas o que deu em mim? Parece que minha boca perde o freio quando falo das glórias de Nazarick. Ainz encolheu os ombros e então olhou para a sombra diante dele. Essa era uma porta que exigia uma certa senha para abrir. Talvez alguém pudesse forçar a abertura com habilidades mágicas ou trapaça, mas Ainz não conhecia magias assim e nem possuía tais habilidades. Assim, ele deveria falar a senha. Eu esqueci. Isso era apenas o esperado. Havia tantos truques desse tipo em Nazarick que ele provavelmente só conseguiria lembrar de uma senha se a usasse com frequência. No entanto, dado que não vinha à tesouraria muitas vezes, ele não se lembrava da senha para essa porta. Ele só viera aqui quando pagava os custos de manutenção de Nazarick com o dinheiro que ganhara, e isso havia sido anos atrás. Como não conseguia lembrar a senha, Ainz falou uma senha mestra. Toda a glória de Ainz Olgoum. Em resposta, a porta preta exibia uma série de palavras. Ascendite a terra in coelum, e trunques descendite in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. Tabulas Maragdina San era realmente um perfeccionista. Albedo reagiu àquelas palavras que Ainz não pôde deixar de mencionar. Ainz pensou em uma das pessoas que projetaram os truques e armadilhas usados em Ainz Olgoum. Ele ajudou a projetar cerca de 20% dos mecanismos básicos de toda a grande tumba de Nazarick. Seus projetos anormalmente intrincados consumiram grande parte da capacidade de dados gratuitos de Nazarick, o que fez com que os outros membros se queixassem por ele não conseguir se conter. Assim, ele assumiu a responsabilidade por suas ações e pagou por muitos itens de caixa para expandir a capacidade de dados. Ainz estudou as palavras que apareceram. Isso deve ser uma dica para a senha, mas o que poderia significar? Ele afligiu seu cérebro, tomando seu tempo para sondar as profundezas de sua mente para a resposta. Logo, Ainz finalmente encontrou a senha, que jazia dentro de suas memórias. Deve ser, desse modo obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas, correto? Assim que Ainz disse isso, ele olhou para Shizu com olhos questionadores. Shizu assentiu em resposta. Ela fora feita por um de seus amigos que trabalhara em diferentes mecanismos de tábulas Maragdina. A narrativa de Shizu foi escrita para que ela estivesse familiarizada em como contornar os mecanismos de Nazarick. Por isso que ela poderia facilmente resolver essa dica de senha. No entanto, Ainz não pediu ajuda porque queria satisfazer o desejo egoísta de abrir a porta através de seus próprios esforços. A grande tumba de Nazarick foi trazida à vida quando ele veio para este novo mundo. Portanto, ele queria ser o primeiro a colocar seus pés aqui, da mesma forma que os homens queriam deixar suas pegadas na neve recém-caída. Foi esse desejo que levou Ainz a abrir a porta sozinho. Como se em resposta aos desejos de Ainz, a porta sombria desmoronou em se a terra estar um único ponto. O que restou foi uma esfera do tamanho de um punho flutuando no ar. Agora que a sombra havia desaparecido, eles podiam ver o fim do túnel.
Tudo estava perfeitamente organizado, completamente diferente da área anterior. A melhor maneira de descrevê-lo seria algo como uma exibição de museu. A sala mal iluminada era muito longa e se estendia para frente. O teto ficava a cerca de 5 metros acima do solo, uma altura que claramente não era projetada com humanos em mente, e cerca de 10 metros de uma parede à outra. O chão era feito de blocos de pedras negras e brilhantes, e parecia uma única placa de pedra gigantesca. Fileiras puras de incontáveis armas estavam dispostas nas paredes à esquerda e à direita de Ainz, fazendo uma exibição impressionante. Vamos indo. Ainz entrou no arsenal sem esperar que suas 3 seguidoras respondessem. O que os ladeava eram espadas largas, espadas grandes, estoques, flamígeras, cimitarras, patas, chopéus, cucris, claymores, espadas curtas, quebradores de espada. Claro, espadas não eram as únicas armas aqui. Havia machados de uma mão, machados de 2 mãos, cacetetes de mão, dardos, arcos, balestras. Contar as variedades era quase impossível. Além disso, havia muitas armas irrealistas que forçavam os limites do conceito de armas. Eram do tipo que não poderiam ser embainhadas, seriam melhor classificadas como decorativas do que úteis, algo assim. Ou melhor dizendo, essas armas eram a maioria na verdade. Quase nenhuma era feita de materiais comuns como aço. Havia uma espada com uma lâmina de cristal azul, uma espada branca pura com incrustações e gravuras douradas, uma espada negra com runas roxas ao longo de sua extensão e até mesmo um arco que parecia ter sido feito apenas de luz. Então havia outras armas que pareciam perigosas, mesmo de relance. Havia um machado de 2 mãos cuja lâmina constantemente pingava sangue fresco. Rostos atormentados apareceram e desapareceram no metal negro de uma gigantesca massa. Havia uma lança que lembrava mãos humanas apertando uma à outra. Havia muito mais armas como essas, que desafiavam a lógica e exorbitavam em quantidades que desafiavam a contagem com um mero olhar. Era senso comum imaginar que a maioria delas continham encantamentos, mas o efeito exato que cada uma possuía era um mistério. Alguém poderia adivinhar o propósito de uma espada cuja lâmina tremeluzia como uma chama, mas era impossível saber as habilidades de uma espada cuja lâmina parecia um chicote e que se contorcia como uma centopeia. O grupo olhou para essas armas que estavam de ambos os lados enquanto caminhavam silenciosamente pelo arsenal. Em pouco tempo, cerca de 100 metros e milhares de armas depois, eles chegaram ao seu destino, que era uma sala retangular. Poderia ser uma sala de hóspedes, já que havia uma mesa e um sofá no meio da sala vazia. Havia outras passagens visíveis à esquerda e à direita que pareciam semelhantes àquelas pelas quais Ainz e companhia tinham entrado. Havia apenas uma rota que levava adiante, estava em posição oposta à passagem que haviam usado. A atmosfera aqui também era dramaticamente diferente. Se a sala anterior era equivalente a um museu, a próxima seria como equivalente a uma tumba. A altura da sala era quase a mesma que a anterior, mas o interior escuro se estendia ainda mais. Era difícil dizer devido aos ângulos, mas parecia que haviam grandes nichos na parede, com algo colocado dentro. Depois de ouvir os sons de surpresa atrás dele, Ainz disse: "Lá dentro está o mausoléu." "O mausoléu?" Albedo, você não sabia o nome daquela sala." "Bem, eu escolhi o nome, mas já que é esse o caso, Albedo pode nem saber o nome do guardião da tesouraria. Me diga, conhece o ator de Pandora?" "Sim, eu conheço." "Sendo a supervisora guardiã, eu estou ciente de seu nome e aparência. Ator de Pandora é o guardião de área da tesouraria, possui um intelecto comparável ao meu e ao de Demiurge. Além de administrar a tesouraria, ele também tem o objetivo de preparar as moedas necessárias para ativar a rede de defesa de Nazarick. Em outras palavras, ele é o tesoureiro." "É basicamente isso mesmo. Entretanto, não é tudo. Aquele sujeito é." Antes que Ainz pudesse terminar, ele foi interrompido. As 3 NPCs se viraram para uma das outras passagens e viram uma entidade lá. O ser tinha uma aparência bizarra. Embora tivesse o corpo de um homem, sua cabeça era de uma lula distorcida.
O lado direito de sua cabeça estava coberto até a metade por tatuagens de caracteres, algo que lembrava as da Porta Sombria. Sua pele era como a de um cadáver, com manchas roxas em meio a uma cor branca horripilante, estava coberta por algum tipo de lama pegajosa que emitia um brilho bizarro. Teias feitas de pele cresceram entre os longos dígitos de suas mãos de 4 dedos. Seu corpo estava coberto por uma roupa de couro preto brilhante e justa, cravejada com gotas de prata. Vários cintos estavam enrolados em seu corpo. Sua capa preta estava fechada na frente, como se quisesse escondê-lo. Era a própria imagem de um personagem heteromórfico. Os 6 tentáculos que brotavam de sua boca se estendiam até as coxas, e ele virou seus olhos azuis sem pupila para examinar o grupo. Albedo gritou de surpresa. Tábulas Maragdina-sama. Esse era um dos 41 seres supremos. Como um Magic Caster, ele era superior a Inci em termos de poder de ataque. Albedo continuou imediatamente. Não é ele. As 2 empregadas que testemunharam a reação de Albedo entraram em ação rapidamente. Shizu sacou sua arma e apoiou a coronha no ombro, e apontou o cano para a pessoa à sua frente. Yuri cerrou os punhos na altura do peito e bateu as manoplas uma na outra, o que as fez ressoar como um gongo. Então, ela se moveu ao lado de Albedo, na frente de Ainz e Shizu. Ainz estava como Magic Caster, enquanto Shizu era artilheira, portanto, nenhum dos dois se saía bem em combate próximo. Assim, essa era a posição ideal para ela estar no raio de cobertura defensiva. Quem é você? Mesmo que se disfarce e emane a presença de um ser supremo, eu não confundirei meu próprio mestre com mais ninguém. O ser misterioso que parecia com tábulas Maragdina limitou-se a inclinar a cabeça para a pergunta de Albedo, mas não deu resposta alguma. Então vai ser assim. Mate-o. Quando aquela voz fria soou, as 2 empregadas de batalha hesitaram. Embora este fosse um oponente desconhecido, elas ainda estavam um pouco relutantes em atacar alguém que se parecesse com um de seus criadores. Sob essas circunstâncias, as empregadas de batalha não tinham culpa. Tudo que podia ser dito era que o julgamento calmo de Albedo foi impecável. Sua principal prioridade era a segurança de quem estava sob sua tutela, Ainz. Albedo estalou a língua diante da reação lenta das 2. Quando estava prestes a atacar por conta própria, Ainz com um ar de infelicidade disse: é o bastante. Volte à sua verdadeira forma, ator de Pandora. O corpo de Tábulas Maragdina se distorceu. No tempo de um batimento cardíaco, outro ser heteromórfico apareceu onde estava o Tábulas Maragdina impostor, embora fosse algo completamente diferente de antes. Seu rosto era liso, sem nariz ou outras características faciais. Não havia olhos, dentes ou língua. Apenas 3 buracos negros que pareciam ter sido desenhados por uma criança com uma canetinha preta. A cabeça rosada, parecida com um ovo, era lisa e brilhante, sem um único fio de cabelo visível na superfície. Esse estranho personagem, assim como Narberal, pertencia à raça do Pelganger. Era ator de Pandora, um NPC de nível 100 projetado por Ainz e colocado no comando da tesouraria. Seus talentos eram variados, e ele podia copiar 45 formas diferentes juntamente com as habilidades, embora com apenas 80% do poder original. Seu cap tinha um ornamento da Inzolgon, enquanto o uniforme que usava era muito parecido com os uniformes usados pela guarda de elite neonazista durante as guerras da Euroarcologia de 2118. Depois de bater continência, ele levantou a mão direita para o cap em uma saudação grosseiramente exagerada. Eu lhe agradeço, meu criador, Momonga-sama. Você parece muito animado. Certamente. Eu explodo com a mimosidade todos os dias. Falando nisso, posso saber o propósito para o qual o senhor veio. E pensar que teria em sua diligência essas belas donzelas, a supervisora guardiã e as empregadas de batalha das Pleiades. Yuri e Albedo retornaram suas posições atrás de Ainz depois que o guardião de área se revelou, embora as 3 tivessem diferentes olhares em seus rostos. Yuri, que se orgulhava de sua posição como uma das Pleiades, ajeitou os óculos e pareceu descontente por ser chamada de bela donzela. Parecia que queria dizer alguma coisa, embora no final ela não o fizesse.
Albedo, que estava ao lado de Ainz, parecia com ciúmes do fato de que a Torre de Pandora havia sido criado por Ainz e franziu os lábios de modo que Ainz não podia ver. Shizu, por outro lado, não esboçou nenhuma mudança em sua expressão e simplesmente devolveu sua arma ao seu lugar. Vamos entrar nos cofres mais internos para recuperar alguns itens do World Class. Tem certeza, meu senhor? Então chegou a hora de liberar vosso poder. A Torre de Pandora exibiu um olhar exagerado de choque. Esse ato fez Ainz franzir as sobrancelhas inexistentes. Suas roupas eram uma coisa à parte, mas o que o levava a reagir exageradamente a tudo? Ainz sabia a resposta para isso. Ainz criou a Torre de Pandora. Em outras palavras, todos os seus movimentos e gestos existiam porque Ainz achava elegante. Assim, ele alegremente dedicou seu tempo no design desse personagem. Isso é realmente. No passado, ele achava que os uniformes militares eram muito legais, e ele acreditava que os atores deveriam ser dramáticos, mas assistir alguém tão inteligente como ele fazer tais movimentos exagerados era, nossa, que retardado. Aquelas palavras silenciosas escaparam do coração de Ainz, foram tão suaves que ninguém ouviu. Ele era seu passado sombrio. Um passado sombrio que estava vivo e respirava. Se alguém mais na guilda estivesse presente para testemunhar a transformação desse NPC em um ser vivo, provavelmente estaria rolando pelo chão de tanto rir. Bem, foi assim que Ainz se sentia. Ele não associou a reação a ninguém em particular, apenas sentia que qualquer um faria o mesmo. Melhor esquecer isso, eu preciso me recompor. Meu novo corpo não se abala por tais golpes psicológicos, não posso perder tempo remoendo isso. Ainz calmamente disse para si mesmo enquanto se acalmava. É isso. Eu pretendo retirar a avareza e generosidade, e Geas Chalice, Billion Blades, e representação da natureza e da sociedade, e os outros dois. Deixe-os. Eles são itens de uso único. O fato de serem tão poderosos significa que é preciso pensar no momento certo para usá-los. Além disso, há também a questão de como recuperar os itens após a reutilização. O senhor está coberto de razão. Esses são tesouros lendários de poder implacável. Dignos de serem chamados de trunfos, tornam o impossível possível. Podem até mudar o mundo. A Torre de Pandora, eu gostaria de testar seus conhecimentos. Há 200 itens World Class, mas com quantos está familiarizado? Perdoe-me, Momonga-sama, mas eu só conheço 11 deles. Ainz assentiu em reconhecimento. Aqueles eram os itens World Class que Ainz Ogon possuía. Ele não sabia que havia mais um, Atlas, que havia sido roubado deles. Em outras palavras, ele havia aprendido que o conhecimento dos NPCs era afetado por suas configurações, mas eles poderiam ignorar quaisquer contradições em suas narrativas. Ainz tinha observado os NPCs por vários dias. Ele havia aprendido que os NPCs pareciam agir como seus antigos companheiros de guilda nas partes de suas personalidades que não eram cobertas pelos detalhes da narrativa, bem como nas relações interpessoais com outros NPCs. Por exemplo, a relação entre Shautier e Aura, ou entre Demiurge e Sebas. Ainz sorriu, embora sua expressão não mudasse. Então, basicamente são os filhos de meus velhos amigos. Parecia que seus amigos do passado estavam ao seu lado mais uma vez. Alegrava o coração de Ainz, mas ao mesmo tempo ele se sentia terrivelmente sozinho. Ainz balançou a cabeça para dispersar sua desolação. Era o que esperava, a Torre de Pandora. Parece que fiz uma pergunta inútil. Certamente não. Eu devo oferecer minhas mais sinceras desculpas por minha falta de conhecimento. Com isso, ele se curvou. Cada movimento que ele fazia era exagerado a ponto de ser ridículo. Está tudo bem. Eu irei para o mausoléu em breve. Aconteceu alguma coisa aqui? Claro que não, tudo dentro deste domínio é de propriedade exclusiva sua e de todos os seres supremos, Momonga-sama. Como poderia acontecer alguma coisa? Com um floreio teatral, ele gesticulou ao redor dele. Embora me pese o coração, eu confesso que esperava uma ordem do Senhor, para que eu fizesse uso de minhas habilidades, Momonga-sama.
Ainz fez uma pausa e começou a avaliar essa criatura heteromórfica. Ele tinha razão. De certo modo, Ainz pretendia mesmo fazer uso dele. A Torre de Pandora possuía inteligência e astúcia que o classificara entre os pináculos de Nazarick. Mesmo que usualmente usasse essa inteligência para propósitos estranhos, era muito difícil deixar de lado essa sabedoria em tempos de grande necessidade. Além disso, a Torre de Pandora possuía habilidades muito flexíveis, a ponto de poder substituir todos os outros guardiões. No entanto, Ainz não o havia feito para tarefas de combate ou administrativas, mas para preservar as formas da Ainz Ol-Goon e as memórias de seus companheiros. Você é minha cartada final, eu não pretendo usá-lo em futilidades. Tuas palavras me enchem de gratidão. Com trejeitos que sugeria que ele estava hesitante em falar, provavelmente, a Torre de Pandora mais uma vez fez uma profunda reverência e completou. Como desejar, meu senhor. E continuarei a administrar a tesouraria como de costume. Me faça sentir orgulho. Além disso, a partir de agora, me chame de Ainz Ol-Goon. Oh! Eu ouço e obedeço, meu criador, Ainz-sama. Depois que a Torre de Pandora o saudou, Ainz se virou, como se para mostrar que a conversa terminara. Só então, uma voz veio de trás dele. No entanto, Ainz-sama. Peço perdão pela petulância, porém clamo, uma vez que surgiu uma situação que requer o uso de itens World Class, talvez seja melhor o senhor permitir que eu deixe a tesouraria e me mova por outros andares. Ele tinha razão. A Torre de Pandora era uma preciosidade, mas seria tolice perder mais preciosidades importantes por preferir mostrar do que usar. Agora era hora de fazer bom uso dele, dado que essa era uma situação de emergência, e ele também deveria mover o ouro da tesouraria para o Salão do Trono. Depois de tomar sua decisão, Ainz se virou, bem a tempo de ver a Torre de Pandora colocando uma mão em seu peito, como se para honrá-lo. Ainz também ouviu um silencioso ula de Shizu como uma forma de inexpressividade. Aquele som esculpiu uma ferida dolorosa na alma de Ainz, embora sua supressão emocional imediatamente o acalmasse. A Torre de Pandora foi realmente dramático demais, e fez seu criador, Ainz, pensar que cada movimento que ele fazia era projetado para ter uma aura de eu sou descolado. Talvez tais ações se encaixassem se ele realmente fosse um cara descolado, mas era basicamente uma cabeça de ovo ambulante. Isso deixou Ainz terrivelmente inseguro. Até mesmo testemunhar isso o fez se sentir desconfortável. Em silêncio, Ainz observou a Torre de Pandora por um tempo, e então pegou um anel de sua dimensão de bolso e jogou para ele. O anel traçou um arco no ar, aterrissando ordenadamente na mão de a Torre de Pandora. Este é o anel de Ainz Ol-Goon, e possui a capacidade de... Ainz levantou a mão, como se dissesse para a Torre de Pandora não continuar. Embora ele parecesse bastante desapontado, Ainz decidiu não dar-lhe atenção. Use apenas se necessário. Albedo, informe os vassalos de Nazarick sobre ele. E a Torre de Pandora, você só deve viajar entre o Salão do Trono e a tesouraria no momento. Como desejar. Os dois responderam ao mesmo tempo, mas a Torre de Pandora bateu os calcanhares com grande força, sacudindo o braço que estava esticado até a ponta dos dedos e saudou com grande pompa e peculiaridade, dizendo de forma grosseira, ele estava atuando de forma exagerada. Ainz olhou para aquele gênio e gentilmente balançou a cabeça. Ele não é um mau sujeito, é até bem capaz, é só que, minha nossa. Porque eu projetei ele com essa personalidade. Antes eu até achava que isso era legal e tal, quero dizer, na verdade, eu ainda acho o uniforme legal. Se Ainz pudesse ter curado, seu rosto estaria em vermelho vivo. Ei, a Torre de Pandora. Ainz agarrou a Torre de Pandora pelos ombros e puxou-o para o lado, como se dissesse, vem comigo. Naturalmente, ele disse para Albedo e as empregadas para ficarem onde estavam. Me responda uma coisinha, eu sou seu criador e aquele a quem é completamente fiel, correto? Indubitavelmente, Ainz-sama. O Senhor me criou, mesmo que ordene que eu lute contra outros seres supremos, eu devo atacar sem hesitar.
Ótimo, então, isso será uma ordem desse ser, bem, deste homem, seu mestre, ou um favor que fará, tanto faz, só pare de fazer saudações, entendeu? Ator de Pandora fixou seus olhos vazios com os de Ains, sua confusão com as palavras de Ains ficaram evidentes. Bem, como eu devo dizer, essa sua saudação é bem estranha, então por favor não saúda novamente. Quanto ao seu uniforme, isso o faz parecer muito destemido, então vamos deixar assim, mas por favor, sem mais saudações assim. O Ines Meines Gottes Willi ist. Isso é alemão. Não fale assim também. Quero dizer, pode falar se quiser, mas não na minha frente. Estou implorando. Se sim, essa foi a primeira vez que Ator de Pandora ficou visivelmente chocado, e sua resposta pareceu um pouco estranha. Depois de perceber que seus rostos estavam perto o suficiente para um beijo, Ains recuou e perguntou fracamente: eu só te peço isso, entendeu? Não acho que minha supressão emocional pode aguentar muito mais disso. É pior do que montar um hamster gigante, mal consigo acreditar em mim mesmo. Enfim, embora eu gostaria de discutir o assunto com mais detalhes, a situação é bastante urgente, vamos deixar as coisas assim por enquanto. Então, há algo que precisa ser feito antes de entrar no mausoléu. Albedo, entregue o anel de Ains Ulgon que eu lhe dei ao Ator de Pandora. Ains explicou a razão disso para a confusa Albedo. Há uma armadilha derradeira colocada aqui. Os avataras estão programados para atacar qualquer um com este anel, mesmo que seja você ou eu. Entendo, intrusos usariam o anel para chegar aqui. Assim, eles acionariam a armadilha final. Acha diabólico demais? Claro que não. Albedo retirou relutantemente o anel de seu dedo anular esquerdo, embrulhando-o em um lenço de seda antes de entregá-lo para Ator de Pandora. Ao ver isso, Ains também retirou o anel e o colocou em uma caixa que havia criado do nada. Ah! Ains exclamou. Ele parecia ter pensado em algo. Ele colocou o anel com a caixa que continha todos os outros anéis que ele ainda não tinha decidido a quem presentear. Isso porque ele ainda seria considerado detentor do anel, mesmo se estivesse em sua dimensão de bolso, o que resultaria em avataras atacando se entrasse no mausoléu. Albedo-sama, a senhorita poderia soltá-lo, por favor? Ao ouvir aquela voz vagamente irritada, Ains se virou para ver Albedo e Ator de Pandora brincando de cabo de guerra com o lenço de seda. Meu precioso. Mas o Ains-sama deixou claro, não? Se a senhorita usar o anel, será atacada. Só vai tirá-lo por pouco tempo. Você não entende. Este é o anel que o Ains-sama me deu. Como eu poderia? Albedo, não temos tempo. Se você não está disposta a deixar isso com ele, então eu irei não. Sinto muito, estou pronta agora. Albedo de repente soltou, fazendo o Ator de Pandora perder o equilíbrio e tropeçar para trás com um grito. Está. Então venha. Ator de Pandora, você vai guiar a Yuri Shizu para mover alguns dos tesouros para o Salão do Trono. Sei que pode ser algo corrido, mas seja atencioso com a Albedo e não use o anel dela. Em vez disso, use o que eu lhe dei. Muito obrigada, Ains-sama. Eu não posso suportar o pensamento de outras pessoas usando o anel que o Senhor me presenteou com tanta gentileza. Tenho a mais profunda ciência de que estamos em estado de emergência. E não é que eu esteja de má vontade, é que eu só queria que soubesse o quanto eu valorizo esse anel, Ains-sama, embora eu tenha certeza que o senhor já sabe disso, mesmo sem a necessidade. Entendido. Então, quem deve ficar aqui e receber o Ains-sama quando ele voltar? Um olhar que mal encaixava uma beleza elegante cruzou o rosto de Albedo quando o Ator de Pandora interrompeu sua autopromoção. Ains decidiu desviar o olhar de Albedo naquele estado, para não estragar a imagem da linda donzela em sua mente. Ainda teremos algum tempo. Vou notificá-lo por mensagem e você virá ao nosso encontro. Afinal, não podemos deixar este lugar sem um anel. Sim, senhor. Ains e Albedo entraram no mausoléu, sob os olhos de Ator de Pandora e das duas empregadas. Este lugar mal iluminado era mortalmente silencioso, e parecia um lugar adequado para os espíritos dos mortos descansarem.
Ainz se sentiu um pouco culpado por quebrar o silêncio sepulcral, mas mesmo assim, ele abriu a boca e perguntou à pessoa que viajava ao seu lado. Ah, sim, Albedo. O que você sabe sobre itens World Class? Pelo que posso dizer, são os tesouros mais valiosos que os Seres Supremos coletaram. Eles são profundamente queridos e um deles está em minha posse, mas isso é tudo. Entendo. Então, em algum outro dia, vou escrever o que eu sei sobre os itens World Class em um papel. Será mais seguro que mais pessoas conheçam essa informação. Mas antes disso, vou deixá-la a par dos perigos desses itens. Ainz começou a falar sobre eles enquanto caminhava. Itens World Class. Esses itens estavam intimamente ligados ao mundo do jogo Yggdrasil. A árvore do mundo Yggdrasil tinha inúmeras folhas, mas então apareceu um gigantesco monstro que devorou essas folhas, fazendo-as cair uma após a outra, até restarem apenas 9. Essas 9 folhas foram as encarnações anteriores dos 9 mundos. Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Elheim e Muspelheim. No entanto, aquele monstro que devorou as folhas continuou seu avanço nessas 9 folhas restantes. Este foi o pano de fundo sobre o qual os jogadores se aventuraram em mundos desconhecidos para proteger seu próprio mundo. O que esses itens World Class representavam? Eles eram equivalentes àquelas outras folhas, em outras palavras, um único item World Class representava um mundo inteiro. Assim, o princípio básico de design dos itens World Class era que eles possuíam enorme poder. De fato, muitos itens World Class eram extremamente poderosos. Muitos jogadores tinham até expressado a opinião de que esses itens estavam desequilibrados demais, mas os desenvolvedores simplesmente responderam: as possibilidades do mundo não são tão pequenas, e não mostrarão intenção de mudar esses quebradores de equilíbrio. Os desenvolvedores pareciam ter um fraco pela palavra mundo, e assim qualquer profissão ou monstro com mundo, ou seja World, em seu nome era geralmente muito mais forte que o normal. Para os desenvolvedores, o incrivelmente poderoso último chefe do enredo da campanha principal, conhecido como o Devorador de Mundos, daria real significado à frase inimigo World Class. Além disso, apenas os vencedores de um torneio realizado em cada um dos mundos poderia ganhar a profissão e o título de campeão mundial. Assim que Ainz chegou nessa parte, os dois chegaram a 2 fileiras ordenadamente ladeadas de nichos, cada uma preenchida com uma estátua trajando o equipamento de batalha. Esse lugar se assemelhava ao Lemegeton, até seus arranjos mágicos e o clima no ar. No entanto, os demônios de Lemegeton não estavam armados, mas todas as estátuas aqui ostentavam equipamentos incrivelmente poderosos, e sua potência rivalizava com o equipamento de batalha principal de Ainz. Ainz-sama, as estátuas foram feitas à imagem dos Seres Supremos. Então você notou? É isso mesmo, os avataras são estátuas feitas à imagem dos meus antigos camaradas. Ainda assim, como pôde perceber, eles são muito fortes, porém parecem feios, não acha? Eu não acho que consegui capturar nem 10% do quão incríveis eles eram. Como alguém que foi criada pelos Seres Supremos, não haveria como não perceber. Mesmo. Sim. Mas Ainz-sama, o nome deste lugar e dessas estátuas, será que os outros Seres Supremos já morreram? Isso não é exatamente correto. Não, talvez essa seja a resposta certa. Ainz parou no meio do caminho e olhou em silêncio as estátuas enquanto esse pensamento passava por sua cabeça. Albedo não tinha ideia do que fazer com o silêncio de Ainz, e um olhar de inquietação se espalhou por seu rosto. Nenhum homem poderia ficar indiferente a um olhar triste em uma beleza classe mundial como ela. Além disso, ela era a obra amorosa de um de seus companheiros passados. Embora Ainz fosse um dead, seu coração ainda se enchia de culpa e ansiedade. No entanto, Ainz nunca teve uma namorada, ou mesmo amigos na vida real, então ele não tinha ideia do que poderia dizer para consolá-la ou como demonstrar simpatia. Em pânico, Ainz olhou desesperadamente ao redor, tentando pensar em algo para dizer. Só então, Ainz notou algo, e ele falou reflexivamente. Você vê, esses 4 espaços vazios.
Depois de se certificar de que os olhos de Albedo estavam voltados naquela direção, Ainz explicou o porquê não havia estátuas ali. Eu colocarei meu próprio avatar em um desses nichos. Uma mentira. O fato era que Ainz foi quem construiu e colocou os avataras. Por causa disso, se Ainz deixasse o jogo, não haveria ninguém para colocar a avatar de Ainz lá para ele, dado que mais ninguém permanecera na guilda. Seus membros da guilda disseram, você pode ficar com isso, e então deixaram o jogo depois de transferir seus equipamentos e itens de cache para ele. Ainz então usava itens de cache para fazer esses golems, assim equipando os itens de seus antigos companheiros neles. Ele os fez como um memorial para seus amigos que haviam deixado o jogo. Era também por isso que os avataras pareciam tão feios. Ao fazer ator de Pandora, Ainz o construiu com os assets de aparência de todos os seus companheiros. No entanto, mesmo observando suas transformações como base, Ainz não possuía a destreza ou habilidades necessárias para criar um personagem que pudesse se parecer com os membros da guilda em detalhes. Assim, ele comprou dados visuais e instalou-os no corpo de cada golem. Os resultados foram esses monstros dignos de pesadelos, cujos membros eram longos demais ou curtos demais, ou cujas cabeças estavam excessivamente grandes. No entanto, esse hediondo e incompatível ambiente criou uma atmosfera sinistra e induzia a intenso desconforto nas pessoas. Portanto, do ponto de vista de fazer um conjunto de guardiões derradeiros, Ainz considerou que eles se saíram surpreendentemente bem. Como devo dizer, eles se parecem com bonecos que eu fazia quando era criança. Dá um pouco de vergonha, além do embaraço. No entanto, havia outra emoção que Ainz sentia. Solidão. Quando seus companheiros deixaram o jogo um após o outro, Ainz fez os avataras para armazenar seus equipamentos. Aqueles amigos que não tinham saído do jogo perguntaram-lhe o porquê havia feito os avataras, e foi assim que ele respondeu. Podemos precisar de uma última linha defensiva de guardiões. No entanto, como o número de membros diminuiu constantemente, a motivação por trás da criação dos avataras foi simplesmente porque ele estava sozinho. Afinal, cada vez mais o número de amigos com os quais poderia jogar diminuía. Ele fizera os avataras para simbolizar as lutas que ele e seus amigos haviam compartilhado na grande tumba de Nazarick e compensar a falta que eles faziam. Essa foi também a razão pela qual esse lugar foi chamado de Mausoléu. Inicialmente, era conhecido como o Santuário Profundo da Tesouraria. Mas Ainz mudou seu nome em memória daqueles amigos que tinham saído de ou melhor, desaparecido de Yggdrasil, e transformara esse lugar em um local de descanso para seus companheiros. Ainda acredito que meus amigos vieram parar neste mundo. E até onde sei, todos podem estar espalhados mundo afora. Assim que Ainz mergulhou em pensamentos profundos, uma exclamação de dor ecoou pela passagem. Por favor, não diga isso. A solidão que ele sentiu desapareceu no mesmo instante, e quando Ainz se virou rapidamente para olhar Albedo, uma sensação ainda mais poderosa de surpresa o tomou de assalto. Os olhos de Albedo estavam cheios de lágrimas, e parecia que lágrimas fluiriam livremente se ela apenas piscasse um pouco. Ainz-sama. Nosso misericordioso e compassivo mestre, o único dos seres supremos que ficou conosco até o fim, a quem devemos nossa lealdade eterna. Por favor, não diga isso. É meu sincero desejo de que o Senhor seja nosso mestre por toda a eternidade. Albedo caiu de joelhos diante de Ainz. Sua voz estava abafada enquanto ela repetia com voz rouca: por favor, por favor. Parecia uma oração e um lamento de angústia, como se estivesse tossindo sangue, ao mesmo tempo. Ainz nunca tinha visto alguém pleitear com tanta sinceridade ao longo de toda a sua vida. Ainz não esperava que sua brincadeira tivesse tal efeito sobre Albedo. Ele ficou cheio de culpa quando se abaixou para ajudar Albedo, que estava prostrada no chão. Me perdoe. Não havia ele pensado que seus próprios amigos o abandonaram. Não havia ele sentido desespero todos os dias, pois estava sozinho na grande tumba de Nazarick, já que ninguém mais estava por perto. Não havia ele provado a raiva dessa solidão? Sentindo na pele a miséria e a amargura. Então por que ele não entendia os sentimentos de Albedo?
Porque ele havia submetido Albedo a essa dor. Depois de ajudá-la, Ainz viu que o rosto de Albedo estava manchado de lágrimas e seus olhos ainda estavam úmidos. Ainz tirou um lenço e desajeitadamente tentou enxugar as lágrimas. Ele queria se desculpar novamente, mas no final ele não disse nada, por falta de palavras adequadas. Ele não tinha experiência com relacionamentos interpessoais e não sabia como confortá-la e parar suas lágrimas. No final de sua sagacidade, Albedo ainda fugando implorou a Ainz. Ai Ainz-sama, por favor me prometa que o senhor não vai nos abandonar. Eu sinto muito, mas... Ainz não pôde continuar depois do mas. Isso porque ele tinha pensado em algo, mas Albedo parecia ter assumido que seu silêncio era devido a outro motivo. Por quê? Porque não pode me prometer isso. O senhor está pensando em nos abandonar também. Por quê? O que o desagrada? Tudo o que precisa fazer é explicar e eu vou me corrigir imediatamente. Se o senhor me considera um empecilho, então terminarei minha vida imediatamente. Não. Ainz gritou. Os ombros de Albedo tremeram em choque. Por favor, me escute. Primeiro, atualmente, não há como salvar a Chautier. O controle mental em efeito sobre ela é definitivamente o efeito de um item World Class. A única maneira de proteger contra os efeitos de um item World Class é ter o item World Class, ou Special Class. Ainz se enxugou as lágrimas de Albedo como se ela fosse uma criança. Ela fugou e então perguntou. Então a razão pela qual o senhor veio aqui foi retirar um item World Class? Exato. Eu quero que os guardiões tenham itens World Class próprios. O fato é que, provavelmente é possível desfazer o controle mental da Chautier com um item World Class semelhante, mas não sei se devo usar os itens World Class, que mestre desalmado eu sou. Pensar que eu realmente valorizaria um pequeno item sobre uma de minhas leais subordinadas. Isso não é verdade. Os itens World Class foram reunidos através dos esforços dos Seres Supremos e, portanto, são mais valiosos do que nós. Não é bem isso. Se eles estivessem no jogo, Ainz concordaria com ela, embora parte dele sentisse o contrário. No entanto, nessas circunstâncias, o fato era que Ainz não conseguia usar esses trunfos. Entre todos os itens World Class, foram encontrados 20 itens conhecidos como os 20. Os 20 possuíam um poder inigualável. Havia um item famoso entre os 20, se chamava Longinus, que poderia deletar completamente seu alvo, mas o preço que o usuário pagava por isso era para ser totalmente deletado. Não havia como restaurar os dados de alguém excluído por esse item World Class, a não ser usando os poderes de ressurreição de outros itens World Class. Nem itens de caixa ou magias de ressurreição funcionariam. Se alguém fosse usá-lo em um NPC de Nazarick, isso reduziria até mesmo os níveis máximos de NPCs que poderiam ser criados, uma característica especial de uma base de guilda. Ainz lembrou de vários outros itens igualmente insanos. Havia a Aura Mazda, que tinha um efeito potente em qualquer coisa com valor negativo de karma, e sua área de efeito poderia abranger o mundo inteiro. Havia Five Elements Overcoming, que poderia solicitar aos desenvolvedores de Yggdrasil para alterar parte do sistema de magia. Havia também Ouroboros, que poderia solicitar uma mudança mais abrangente no sistema, mais ainda do que Five Elements Overcoming. Então, havia o item World Class mais poderoso, o World Savior. Normalmente, só tinha o poder de uma clava comum, mas podia crescer em força sem limite. Um único inimigo com esse item poderia conquistar a toda Nazarick, mesmo no auge de seu poder, com todos os seus membros presentes. Os itens conhecidos como os 20 eram tão poderosos que desapareciam depois de serem usados uma vez, motivo pelo qual ele não suportava usá-los por qualquer bobagem, por isso eram tratados como trunfos. Ainz Olgon orgulhava-se de possuir 2 dos 20. Eles só seriam usados contra inimigos de poder incrível, porque apenas itens de poder correspondente poderiam competir com eles. Além disso, era de uso único, portanto eles simplesmente desapareceriam após o uso. No entanto, e se eles caíssem nas mãos de alguém após o desaparecimento? E se eles caíssem nas mãos dos inimigos de Nazarick?
Nazarick era protegida por itens World Class, portanto o interior não deveria ser afetado, mas se as coisas tomassem o pior caminho, o inimigo poderia ser capaz de sitiar a entrada. Portanto, ele tinha que encontrar outra maneira de salvar Shoutier, sem usar itens World Class. Albedo, sou grato por suas palavras. Agora vou contar a razão pela qual fiquei em silêncio. Parecia que estava no corpo humano que tivera no passado. Ainz respirou fundo, como se estivesse vivo, porque sabia o quanto as palavras que viriam a seguir seriam importantes. Eu pretendo desafiar a Shoutier para uma batalha cara a cara. Portanto, não tenho certeza se posso voltar vivo. Eu entendo que devemos lutar contra a Shoutier, porque deixá-la em paz é a pior opção possível. Ainz assentiu internamente. Ele não sabia o porquê o inimigo não dera ordens a Shoutier, mas, quando o fizessem, a situação se tornaria terrível, porque tudo sobre Nazarick poderia acabar sendo exposto. Mas por que optar por uma luta cara a cara? Não podemos ganhar usando os números ao nosso favor. Somos incapazes de ajudá-lo. Quando ele enxugou as lágrimas recém-derramadas de Albedo, Ainz respondeu: não é isso, Albedo. Eu confio em você. É só que, bem, existem 3 razões. Primeiro, é porque eu tenho dúvidas das minhas habilidades como governante. Como pode dizer isso, Ainz-san? Ainz levantou a mão para interrompê-la. Como considerei a possibilidade da existência de jogadores, eu também deveria ter pensado na existência dos itens World Class. Devido a isso, tenho dúvida se uma pessoa tão lerda assim está apta a ser o governante de vocês, se estou qualificado para liderá-los. Apenas sua presença já é valorosa o suficiente, Ainz-sama. Se houver alguma inadequação, nós o ajudaremos com todas as nossas forças. Obrigado, mas o único responsável por este incidente sou eu. Se realmente houver uma Longinus em algum canto desse mundo, então é possível que todos os guardiões sejam erradicados pelo preço da vida de um aldeão. Já é ruim por si só que a Shoutier tenha sido vítima de controle mental, mas levando em conta tudo o que mencionei, acho que ela ainda se saiu até bem. E então o senhor pretende expiar seus pecados lutando sozinho contra a Shoutier, mas quem poderia culpá-lo? Ainz-sama, o mais elevado governante de Nazarick. Isso não é tudo. Esta é a segunda razão, o fato de a Shoutier estar sozinha. Pode muito bem ser uma armadilha, na verdade, pode ser uma armadilha fatal. Ao ver a expressão perplexa no rosto de Albedo, Ainz continuou falando. Nós, membros da Ainz Olgon, frequentemente usávamos métodos PK similares ao estado atual da Shoutier. Usaríamos um dos nossos como isca e depois caçaríamos qualquer presa que fosse fisgada. Claro, havia uma grande chance da isca ser morta, mas em troca, nós nos certificávamos de que quaisquer inimigos que atacassem fossem eliminados. Mesmo se for o caso, Ainz-sama. Calma, ainda não terminei. Sabe o que mais temíamos quando fazíamos uma armadilha assim? Sem esperar por uma resposta, Ainz começou a responder sua própria pergunta. Que o número de atacantes fosse menor que o número de pessoas usadas como isca. Quanto menos pessoas fossem pegas na armadilha, mais nos preocupávamos com os invasores inimigos que poderiam virar a armadilha contra nós. Depois que viu a compreensão brilhar nos olhos vermelhos de Albedo, a respiração inexistente de Ainz exalou. E a última razão é porque a Shoutier tem que morrer. Nesse caso, deixe-me ir. Eu sou a mais adequada para a tarefa, e eu ainda tenho um item World Class, o senhor tem certeza que pode ganhar. Por favor, não minta, quais as chances de vitória? Albedo mordeu o lábio sob o olhar calmo de Ainz. Albedo, eu entendo você. A Shoutier é muito forte. Shoutier Bloodfallen. Ela era a mais forte guardiã da grande tumba de Nazarick. Nem mesmo Albedo, não, ninguém entre os outros NPCs de nível 100 seria capaz de enfrentá-la. Por causa disso, eu devo ser o único. Eu sou o único que pode desafiá-la em uma luta de frente e vencer. Bem, sim, talvez o senhor possa derrotá-la usando seus melhores equipamentos, mas... Ainz ostentava um conjunto completo de itens Divine Class e todos os tipos de itens de Cash, enquanto Shoutier só tinha um único item de Divine Class, sua Spirit Lance.
Ainz tinha uma enorme vantagem em termos de qualidade de equipamentos. No entanto, o que Albedo deixou subentendido foi a razão pela qual as chances de vitória de Ainz eram pequenas. Ainz estava plenamente ciente dessa razão também. Era porque a própria Shoutier Bloodfallen se tornou a nêmesis de Ainz Olgoon. Ainz decidiu interpretar o Magic Caster Undead e seu personagem se concentrou em profissões necromânticas. Em outras palavras, seu personagem foi construído para entretenimento. Shoutier, por outro lado, foi feita com uma build otimizada. Além disso, as profissões derivadas do âmbito Magic Caster Divino de Shoutier asseguraram que poderia usar muitas magias eficazes contra os Undeads, e ela era adepta de combate corpo a corpo. Se essas duas razões já não fossem ruins o suficiente, além disso, as magias necromânticas fortificadas pelas profissões de Ainz não funcionariam bem em Shoutier. Ainz não podia usar sua especialidade contra Shoutier, e Shoutier tinha uma vantagem quando lutava contra os Undeads. Além disso, Ainz normalmente não equiparia seus melhores itens pois temia que fossem roubados. Assim, quando entrassem em confronto, as chances de Ainz seriam muito baixas. Pior, ele pode não ter chance alguma. Então você está dizendo que as circunstâncias não me favorecem? Ainz tinha certeza de que era isso. Albedo abaixou a cabeça em resposta. Pode ser o caso, Ainz concordou. Era realmente improvável que ele derrotasse Shoutier. Ainda assim, você verá que o título de governante supremo de Nazarick não serve apenas para exibir. Não há nada de errado com seu pensamento, mas está errado. Afinal, você só possui o conhecimento que foi infundido em você. E? Como assim? Quão experiente você é? Perdão? Experiente? O rosto de Albedo ficou vermelho brilhante em um instante. Sim, experiente em combate. Ah. Então é isso que o senhor quis dizer. Sim, posso aproveitar plenamente a força que os seres supremos me deram. Então acredito ser muito experiente. Ainz balançou a cabeça para rejeitar a resposta de Albedo. Ele aprendeu muito quando lutou contra aquela mulher, Clementine. Errado. Ser forte nada tem a ver com ser experiente, são coisas completamente diferentes. Você se lembra da invasão em larga escala de Nazarick? Está familiarizada com as lembranças da Shoutier durante o ocorrido? Eu não perguntei em detalhes, mas ela disse que lembrava vagamente de ter sido morta uma vez. Além disso, Albedo balançou a cabeça para indicar que ela não sabia. Normalmente, ela e eu éramos aqueles que lidavam com intrusos isolados. Essa mesquinhez foi de bastante ajuda. Sendo esse o caso, eu devo ser o oponente, já que tenho as maiores chances de ganhar. Ainz sorriu friamente. Naturalmente, seu rosto não se moveu. No entanto, Albedo parecia ter sentido o sorriso de seu soberano absoluto, e suas bochechas ficaram rosadas, como se olhassem para o homem que ela adorava. Ainz fez seu desafio para uma pessoa que não estava aqui. Na era de ouro da Ainz Olgoon, eu mais ganhei do que perdi em PVP, e sim, até mesmo venci jogadores que se vangloriavam de suas builds perfeitas. Acha que alguém como eu perderá para quem só confia em força bruta? E o mais importante, Peroroncino e eu éramos grandes amigos. Para ser claro, a batalha acabou antes de começar, Shoutier. Ainz-sama, eu não vou mais tentar impedir o senhor. No entanto, quero que me prometa que voltará para mim com segurança. Ainz observou Albedo em silêncio, em seguida, assentiu lentamente. Eu prometo a você que vou derrotar a Shoutier e retornar para Nazarick.